A situação entre Israel e Líbano está, olha, por um fio. Os ataques diários estão cada vez mais pesados e a região toda parece que está caminhando para uma guerra aberta. Vamos entender juntos os eventos que levaram a gente até esse ponto tão crítico e o que pode acontecer daqui para frente. Então, a grande pergunta é essa, né? O que é que está realmente alimentando essa fase tão perigosa do conflito? Para achar essa resposta, a gente precisa olhar de perto o que está acontecendo lá, no campo de batalha mesmo. Bom, o primeiro ponto que muda tudo são os ataques em Beirute. O conflito não está mais só lá na fronteira. Ele chegou com tudo no centro da capital do Líbano. E isso, claro, muda completamente o jogo. E o que chama a atenção aqui é o local. Um ataque aéreo de Israel atingiu o hotel Ramada, bem no centro de Beirute. Sabe, isso é uma grande virada. Antes, os alvos eram mais nos subúrbios do sul, que são redutos do Hezbollah. Levar a briga para o centro da cidade é, sem dúvida, uma mudança de tática e uma escalada bem séria. O custo humano desse ataque ao hotel foi, infelizmente, imediato e trágico. O Ministério da Saúde do Líbano confirmou a morte de 4 pessoas. E essa perda de vidas numa área civil, cheia de gente, cheia de turistas, é justamente o que alimenta o medo de que as coisas piorem ainda mais. E não para por aí. Além das 4 mortes, outras 10 pessoas ficaram feridas. A gente está falando de um ataque numa área cheia de lojas e hotéis. Isso só reforça o impacto direto numa zona civil superpovoada e que até então era vista como um lugar mais ou menos seguro. A resposta de Israel veio logo em seguida. As Forças de Defesa de Israel, a IDF, disseram que a operação foi um ataque preciso contra comandantes da Força Quds do Irã. A IDF também disse que usou munição de precisão para tentar diminuir os danos aos civis, o que é um ponto central na narrativa que eles constroem sobre o conflito. Mas, olha, o preço desse conflito não está sendo pago de um lado só, não. A violência também atingiu as forças de Israel, e foram as primeiras mortes de militares do país nessa frente de batalha. Em um outro momento, 2 soldados israelenses foram mortos no sul do Líbano. Fontes de Israel dizem que eles foram atingidos por um míssil antitanque do Hezbollah. E o uso dessa arma específica mostra não só a capacidade tecnológica do grupo, mas também que eles estão dispostos a revidar de forma letal contra alvos militares. E tudo isso nos leva para a segunda parte da nossa análise, a estratégia por trás de tudo isso. Vamos dar uma olhada nos avisos, nas ameaças e quais podem ser os objetivos de cada lado nessa história toda. Essa escalada também acontece na guerra de palavras, nos avisos. De um lado, Israel diz para os civis libaneses saírem de áreas no sul. E como espelho, o Hezbollah pede que os israelenses deixem as cidades perto da fronteira. É uma perigosa guerra psicológica que vai preparando o terreno para mais ação militar. A posição do Hezbollah é bem clara, sem rodeios, como a gente vê nessa declaração. Eles veem suas ações como uma resposta à agressão israelense, deixando claro que a violação da soberania do Líbano vai ter troco. Essa é a principal justificativa para os ataques deles. Mas Israel, qual o objetivo ao longo prazo? Fontes militares israelenses indicam que as operações no Líbano são uma coisa separada, que devem continuar mesmo que a tensão com o Irã diminua. Ao que tudo indica, o foco principal é mesmo o Hezbollah. E como o lado libanês enxerga isso? Essa fala de uma autoridade de segurança de lá resume bem a percepção local. Para eles, o objetivo de Israel é acabar com o Hezbollah de uma vez por todas. Pensa só no peso que essa percepção coloca em cima do conflito, né? O que está em jogo aumenta demais. Agora, vamos ver como toda essa estratégia se reflete na vida das pessoas. Vamos mergulhar nos números por trás dessa crise humanitária. Do lado libanês, o custo é simplesmente devastador. O Ministério da Saúde já fala em 123 mortos. E esse número, que geralmente não separa combatentes de civis, reflete o impacto trágico e enorme da violência na sociedade do Líbano. E, além dos mortos, o número de feridos já passa de 680 pessoas. Cada um desses números é uma vida transformada, uma família impactada, uma comunidade inteira sofrendo as consequências diretas desse conflito. Fora as vítimas diretas, tem uma crise de deslocamento gigante acontecendo. A ONU diz que quase 96 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e agora estão vivendo em abrigos. Para ter uma ideia, isso é como se uma cidade de médio porte inteira tivesse que fugir. Mostra o tamanho da crise humanitária.
E do lado de Israel, o custo militar também está subindo. Além daqueles 2 soldados mortos que a gente já falou, outros 14 militares ficaram feridos nos combates na fronteira. É um sinal bem claro da intensidade dos confrontos. Como a situação ficando mais tensa a cada hora, como é que o resto do mundo está reagindo? É exatamente sobre isso que a gente fala agora, a preocupação da comunidade internacional. Bom, o mundo todo está de olho, mas as reações são bem diferentes. A ONU e a União Europeia estão focadas na crise humanitária, pedindo um cessar-ao-fogo. Os Estados Unidos tentam acalmar os ânimos pela diplomacia. Já a China e o Irã usam um tom mais duro. A China condena a quebra de regras internacionais e o Irã, que é o principal aliado do Hezbollah, manda ameaças diretas para Israel. É um xadrez geopolítico super complicado. E ali na vizinhança, o alarme soa ainda mais alto. O Catar diz que a região está à beira do abismo. O Egito e a Jordânia se preocupam com a soberania do Líbano e com o risco real de uma guerra que se espalhe pela região. Essa preocupação dos vizinhos diretos talvez seja o melhor termômetro para a gente entender a gravidade da situação. Então, a gente fica nesse impasse, né? De um lado, ataques, revides e um discurso que aponta para mais conflito, do outro, uma movimentação diplomática intensa tentando evitar o pior. A grande pergunta que fica no ar é: qual dessas forças vai vencer? A região está de fato caminhando para uma guerra total ou ainda existe uma chance para a paz? É uma pergunta que, por enquanto, continua sem resposta.